Então, o importante é saber as nossas condições perante o Criador. Quando o Criador nos recebe e quando ele não nos recebe. Nós vemos que na vida os homens passam por diversas religiões, mas no reino estas religiões não traz proveito nenhum. Para o Criador, a pessoa é considerada um morto. E esse morto, ele tem que reconhecer que é um morto em ofensas e pecados e nascer de novo. Um texto em Joanã 3, e o verso 3. E Yahushua respondeu: Amém, amém. Eu vos digo, se alguém não nascer de novo do coração, ele não poderá ver o reino de Yahweh. Então, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, porque você é um morto. Não interessa se a sua religião tem uma base nas Escrituras. O 4 diz assim: Homem, Nicdimon disse: como pode um homem nascer quando é velho? Pode ele entrar segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? E Yahushua respondeu: Amém, amém. Eu te digo, se um homem não nascer da água e um homem não nascer da água e do rua, este não pode entrar no reino. Primeiro passo em sua vida, nascer da água e do rua, você fazer um mikvê, porque você é morto. E a única condições para a sobrevivência depois de morto pelos seus pecados é nascer da água, é ser mergulhado na água, nascer da água e do rua. Esta é a condições para você entrar no reino, para você fazer parte do reino, para você participar do reino em ambas partes. Que no final vou dizer que mesmo estando no reino, você tem que passar por alguns requisitos para ser enviado, para ser considerado alguém que nasceu de novo. Ah, Yashurum, mas eu já fui batizado na Igreja Católica a primeira vez, né? E aí depois, a segunda vez, na fulana de tal e na Bertana, e a terceira foi em Natal. Naquela uma lá.
Você já sabe qual que é uma, porque você sabe aí qual que você foi mergulhado. Porque eu estou falando de mikvê. Eu não estou falando de batismo, que você só passa de uma religião para outra. Mas eu estou falando quando você sai do pecado, não passar de religião para outra. Quando você abandona o pecado através do conhecimento da Torá. Isso que eu estou te dizendo. Não é largar de fumar nem beber, que é muito bom, parar com isso. Mas é algo muito mais importante, entregar a vida totalmente. E a decisão da sua vida não é sua, é do Criador. Ah, mas aí eu já fiz o mikvê. Agora pergunto para você, alguém que te fez o mikvê, ele vivia a Torá completamente? Alguém que fez esse batismo, ele vivia a Torá completamente? Eu pergunto para você, ele fazia isso? Ele não quebrava nenhum ponto da Torá? Ele era incircunciso? Ou ele era circuncidado? Então tem um padrão daquele que depositou você na água. Por isso nós chamamos e falamos que mikvê não é o mesmo batismo. Porque um batismo, ele não precisa ter padrão. E no mikvê tem que ter o padrão da Torá. Então, se você não nasceu de novo, você não está no reino, e quando você fala, é da carne. E por isso que eu estou falando contigo nesse dia. Para quando você for falar comigo, você não falar, você ouvir. Porque você é carne, porque você não nasceu de novo, porque você não está no reino. Veja aqui. O que é nascido da carne é carne. Então, se você não nasceu do reino, não nasceu da água e do reino, não nasceu da água, não está no reino, você é carne. E eu não confio em carne. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do rua é rua. Então, quer dizer, ele fala segundo as palavras do Criador. E se você não nasceu do rua, você não fala a palavra do Criador. Você traz conhecimento das religiões. Morto não fala. Então, essa é a primeira parte, mas a segunda parte eu continuo neste mesmo vídeo. Então, ficou bem claro que os mortos não louvam o Criador. Os mortos não têm parte na congregação dos justos, né? Então nós vamos ler mais um verso aqui. Não sabeis, vós que sois morada de Yahweh, e o que o rua de Yahweh habita em vós? Então nós somos morada de Yahweh, e que o rua de Yahweh habita em nós. Mas para que ele possa habitar em nós, nós devemos nascer da água e do rua para estar no reino. Um homem sem estar no reino, ele não pode ser o templo de Yahweh. Nós somos o templo de Yahweh, mas temos que preparar para esse templo, para que ele possa habitar em nós. Porque carne é carne.
O homem que anda segundo a carne, não segundo rua. Então, o homem que anda segundo a carne, ele não fala sobre as Escrituras, porque ele anda segundo a carne. E ele deve ser sensível para reconhecer isso. Ele deve ser humilde para reconhecer isso. Ele deve reconhecer que ele não nasceu de novo, que ele está na carne. E quem está na carne só faz perguntas. Ele não afirma. Ele não afirma. Ele tem condições e ele pode ver se aquele que está te instruindo está nas condições, se realmente nasceu de novo. Ele pode verificar, porque ele vai ver que as palavras daquele que o fala são palavras das Escrituras. Mas aqui não tem, eu acho, talvez, eu pensei, aqui não tem isso. Aqui é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Se algum homem profana a morada de Yahweh, Yahweh o destruirá, porque a morada de Yahweh é Kadosh, e sois vós, que é Kadosh. Então, a preparação para ser Kadosh, vós só será Kadosh, vós só estará diante do Criador se você se tornar uma morada de Yahweh, nascendo da água e do rua. Aí entra no reino. Para se tornar a morada dele, você deve adquirir conhecimento. Porque o rua habita naquele que ensina, e você vai aprender do rua, você não vai aprender da carne, porque aquele que está na carne fala da carne, e aquele que está no rua fala do rua. Então, essa foi a segunda parte, mas com a terceira parte. Então, nós vamos à terceira parte agora, para nós ir detalhando separadamente as condições de uma pessoa. Então voltamos, para falar sobre a confirmação daquele que deve estar diante de vós, mas tendo os requisitos da Torá e dos ensinamentos, porque nós devemos de estar edificados sobre o fundamento dos Mevim e dos Shilchim. Então nós devemos estar edificados sobre esses fundamentos. E aqui, em Tehlim, o capítulo 1, verso 5, diz assim: portanto, o perverso não se firmará no juiz, nem os pecadores na congregação dos justos. Se você não passou por esses detalhes que eu tenho mencionado, é considerado um perverso, porque não nasceu de novo, porque está na carne, não tomou decisões. Então 5 diz: portanto, o perverso não se firmará no juízo, nem os pecadores na
congregação dos justos. Então não tem parte. Aquele que não tomou as decisões, aquele que não se fez o templo de Yahweh, aquele que não é a morada de Yahweh, é perverso, porque ele não negou a si mesmo, porque ele não deixou a si mesmo, porque ele não deixou o reino do mundo e anda no reino das trevas. Portanto, o perverso não firmará no juízo, nos ensinamentos da Torá, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, dois tipos de pessoa. O perverso, ele já nem ligará para o juiz. E o pecador, ele não habita na congregação do justo até que ele passa pelos requisitos da Torá. Até que ele passa pelos requisitos da Torá, dos ensinamentos da Torá. Então, ele tem condições de observar, ele tem condições de ver, de ouvir, mas analisar se o que ele está vendo e ouvindo, porque é o testemunho pessoal da pessoa e o falar da pessoa, confere com as escrituras para poder levar ele a fazer esse mikvê, a nascer de novo, a fazer parte daqueles que anda e vive no rua, falando. Por isso que as pessoas dizem, Yashurum, por que você não quis me ouvir? Porque você é morto, ou você está na carne e você não nasceu de novo. E porque você não é o templo do rua, porque para ser o templo do rua e falar segundo as escrituras e estar no reino, passar de uma parte para outra, passar das condições de mortos para vivos, tem que ter os requisitos. É impossível uma pessoa estar diante do Criador dizendo que está no rua, se ele não nasceu da água e do rua. Ele não fez o mikvê. Ah, mas eu já fiz, Yashurum. Opa, mas vamos ver se as pessoas que te ensinou, se você estava na presença do Criador, porque você deve arrepender dos seus pecados. Eu nasci do rua, mas eu tenho vergonha de usar o turbante. Eu nasci do rua, mas eu tenho vergonha de usar a túnica. Eu nasci do rua, mas a minha barba, então não nasceu, você é morto. Por quê? Quantos pecados você necessita para ser um morto? Você precisa de um ponto. Você quebrou um ponto, você é culpado de todo. Tiago 2,10. Se guardar toda a Torá e tropeçar num ponto, é culpado de todos. E Shlomo ainda não deixou bem claro. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até sua oração é abominável. Suas palavras, sua oração perante o Criador é uma abominação. Você sabe que tem que usar túnica? Ah, mas só tem duas. Eu conheci um homem que ele ia para o serviço com a túnica. Quando ele chegava, ele tirava e lavava. Aí no outro dia, a túnica ainda estava molhada, ele passava e vestia a outra túnica. Ele deixava uma de reserva. Todo dia ele fez isso, até que um dia eu fiz 2 túnicas para ele, e essas 2 que eu tinha emprestado, fez 4. Ele usava desse jeito. Aí com 4, aí pronto. Aí ele melhorou a situação. Mas todo dia ele saía de manhã, ia para o serviço, e ia vestido na túnica, trabalhava com aquela túnica. Voltava à noite, vestia a túnica, trabalhava com a túnica, aí sujava ela, colocava na sacola, vestia limpa e ia embora para casa. Quando chegava em casa, lavava aquela outra. De manhã, se não tivesse seca, aí passava ela, secava ela, levava para o serviço. E trabalhava com aquela que estava seca. E ele fez isso muito tempo até conseguir o dinheiro para comprar uma túnica, para fazer uma túnica. Então, quer dizer, não tem
como falar, mas não deu, né? Não tem você colocar um empecilho, não deu. Eu precisei trabalhar o Shabat. Não, não tem isso. Não precisa trabalhar o Shabat. Porque o Criador é justo, ele sabe que o homem é capaz de fazer aquilo que ele colocou, e o homem não faz porque ele é covarde, ele é tímido, e diz que o covarde e os tímidos não entrará no reino. Mas aí, não tem mais aí. Se você sabe que a Escritura é verdade, então você toma as suas decisões para estar no reino. Não tem desconto, não tem a compaixão está na oportunidade que ele está te dando agora, de te mostrar que os profetas e os shirkim são verdadeiros, e mediante a palavra dele é que devemos estar edificados. E é isso aí, pessoal!